Bom dia a todos. Hoje vamos começar o nosso curso de auxiliar em saúde bucal e a nossa primeira disciplina é a disciplina de acolhimento, onde abordaremos sobre o histórico da odontologia no Brasil e no mundo e um pouco sobre o conhecimento do que é a profissão de auxiliar em saúde bucal. A história da odontologia no mundo. Para compreender a história, precisamos saber que a saúde bucal, ou seja, os cuidados que temos com os nossos dentes, já existiam bem antes da criação da profissão de cirurgião dentista. Dessa forma, os modelos de saúde bucal são definidos e caracterizados baseados nas práticas odontológicas da época em questão, no contexto social em que estavam inseridos, nos recursos humanos disponíveis, nas tecnologias que existiam naquela época, que eram poucas tecnologias, nos ambientes e resultados obtidos no período que foram criados. Então, para conhecer a profissão de cirurgião dentista, é essencial que se saiba sobre a origem e seu desenvolvimento, e também a profissão de ASB até os dias atuais. Entender que esse é um processo evolutivo e é importante para a nossa formação. A odontologia era denominada como arte dentária, nos seus primórdios. Nasceu na pré-história, porém seus registros mais remotos datam de 3.500 anos antes de Cristo. Assim como a medicina, as afecções de competência odontológica eram tratadas como magia e religião. Ou seja, como não existiam cirurgiões dentistas naquela época, todas as dores que sentiam, tudo que aparecia naquela época era tratado com religião, ou seja, através de orações. A profissão odontológica foi sendo construída paulatinamente, ou seja, de pouco a pouco. Foi uma construção gradual através de um processo muito lento, sendo exercida de início por sacerdotes e médicos, depois sendo relegada por charlatões, que eram curandeiros, que diziam possuir remédios milagrosos para tais doenças, até que, quando esses charlatões não mais exerciam essa profissão, houve um segmento profissional que se dedicasse a ela, que são os cirurgiões dentistas. Pierre Fauchard, ele foi considerado o pai da ciência no mundo. Nasceu na França em 1670 e faleceu em 1761, com 91 anos de idade. É considerado o criador da odontologia científica moderna. Sua principal obra foi a Allchirurgien Dentische, que foi publicado em 1728 e se constituiu num marco histórico da arte dentária. O Pierre, ele revolucionou a odontologia, inovando conhecimento e criando técnicas e aparelhos odontológicos. A odontologia praticada no século XVI, a partir da descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, restringia-se quase que só a extrações dentárias. As técnicas eram rudimentares, o instrumental inadequado e não havia nenhuma forma de higiene. E a anestesia nem existia. Então, essa odontologia no Brasil era uma odontologia curativa, que somente tirava a dor do paciente, não era uma odontologia preventiva que prevenia as doenças bucais. O primeiro modelo de odontologia foi a odontologia artesanal. Era uma prática rudimentar realizada por cirurgiões dentistas barbeiros, que além de barba e cabelo, também faziam extrações dentárias no meio da feira entre a multidão. Como não havia faculdades, os ensinamentos eram passados de mestre para aprendiz, e a prática era itinerante, meramente curativa, somente para aplacar a dor. O barbeiro ou sangrador, ele deveria ser forte, impiedoso, impassível e rápido. Os médicos e cirurgiões, diante de tanta crueldade, evitavam essa tarefa, alegando riscos ao paciente, como de morte de hemorragias e inevitáveis afecções. Esse barbeiro, ele tinha que ser bem rápido e ágil, pois como não existia anestesia, eles tinham que fazer muito rápido essa extração para evitar que o paciente sofresse com dor. Os médicos argumentavam que as mãos dos profissionais poderiam ficar pesadas e sem condições para intervenções delicadas.
Então, esses barbeiros e sangradores geralmente eram ignorantes e tinham um baixo conceito, aprendendo essa atividade com alguém mais eficiente. Nesse período, os dentes eram extraídos com chaves de Gangert-Roth, alavancas rudimentares e o pelicano. Não se fazia tratamento de canais e as restaurações eram de chumbo, sobre tecido cariado e polpas afetadas, com consequências desastrosas, fazendo com que, com o tempo, esses pacientes voltavam aos barbeiros para retirar esses dentes. As próteses eram bem simples, esculpindo dentes em osso ou marfim, que eram amarradas com fio de dentes remanescentes, e as dentaduras eram esculpidas em marfim ou em osso. Essas imagens são as imagens de algumas próteses, onde as dentaduras eram esculpidas em marfim ou osso, utilizando-se dentes humanos ou de animais, retendo-as na boca por intermédio de molas, sistemas usados na Europa, mas que no Brasil era tudo mais rudimentar, tudo mais simples. As dentaduras eram constituídas de 2 fileiras de dentes esculpidas em marfim ou adaptadas em bases metálicas, sendo as arcadas ligadas por bases elásticas. Essas 3 imagens são de instrumentais que eram utilizados naquela época. A primeira imagem é de um buticão, que era utilizado para arrancar dentes. A segunda imagem é a chave de Gangert-Roth. E a terceira imagem são algumas alavancas que eram utilizadas para fazer extrações. No Brasil, estudos mostram que quando foi descoberto, os índios possuíam dentes bem implantados, poucas cáries, mais suficiente, muita abrasão, causada pela mastigação de muitos alimentos duros. Como eu já falei anteriormente, a odontologia aportou no Brasil a partir de sua descoberta, que foi em 22 de abril de 1500, trazendo consigo os barbeiros para tratar os dentes da população, que eram feitas por homens iletrados, rudes, que exerciam seus trabalhos na barbearias, ruas ou em domicílios. O exercício da arte dentária no Brasil apenas foi regularizado em 9 de novembro de 1629, com a Carta Régia de Portugal, que a partir dessa data, todos os barbeiros teriam que passar por um exame de habilidade e provar que realmente entendiam da arte dentária. Quando a família real portuguesa se instalou no Brasil, Dom João VI nomeou cirurgião-mor do Exército para controlar o exercício dessas funções que eram realizadas por sangradores, dentistas, parteiras, entre outros. Em 1620, chegou ao Brasil o francês Eugênio Frederico Guertin para exercer a função de dentista no Rio de Janeiro. A partir de então, chegaram ao Brasil outros dentistas franceses, trazendo o que havia de melhor na odontologia mundial. A partir de 1840, começaram a chegar dentistas dos Estados Unidos que, pouco a pouco, foram tomando o lugar dos franceses. A primeira cadeira odontológica. Ela foi criada por Josiane Flagg, nos Estados Unidos, em 1970. Essas 2 imagens mostram a primeira cadeira odontológica e a segunda imagem, a cadeira odontológica mais evoluída que existe no mundo, para a gente comparar. Naquela época, era comum amarrar na cadeira os braços dos pacientes que seriam submetidos à extração dentária. A esterilização dos materiais instrumentais eram precárias, era feita através, pegava o instrumental e passava a ponta do instrumental sobre uma chama de uma lamparina, e o atendimento também se fazia fora do consultório, fazia em feiras, no domicílio, no lugar que fosse melhor para o paciente. Então, nessa época, era mais fácil dos pacientes adquirir infecções, porque não era feita a esterilização correta dos instrumentais e também o dentista, ele não utilizava os equipamentos de proteção individual, não utilizava máscara, gorro, luvas durante o atendimento odontológico. A medicação após a extração era feita através de ervas medicinais. O cirurgião dentista já possuía em seu consultório alguns vasos com diferentes tipos de ervas, que ao final da extração dentária,
E ali colhia alguns tipos de ervas e dava ao paciente, para utilização tanto em forma de chá ou como em forma de colutório. Hoje em dia, a odontologia evoluiu muito e se firmou em uma odontologia predominantemente curativa e reparadora, onde temos uma infinidade de técnicas e métodos de prevenção para auxiliarem na higiene bucal. E a biossegurança atualmente é de grande importância para a proteção tanto da equipe de saúde bucal como a proteção do paciente. Então, é de extrema importância a utilização dos equipamentos de proteção individual. Conhecendo a profissão de auxiliar em saúde bucal. A sigla ASP é utilizada para referir a trabalhadores, a pessoas que trabalham em consultório odontológico, exercendo funções auxiliares ao cirurgião dentista ou aos técnicos em saúde bucal. Essa sigla é de abreviação e se diz ao auxiliar em saúde bucal, profissão que foi regulamentada em 24 de dezembro de 2008 pela Lei 11.889. Antes dessa regulamentação, o nome dado a esse profissional era de auxiliar de consultório dentário. Da mesma forma, é importante frisar que o exercício das atividades realizadas pelo ASP deverá estar em conformidade com o estabelecimento nas normas da Resolução 63 de 2005 do Conselho Federal de Odontologia. E, além disso, para se ingressar no mercado de trabalho, o auxiliar de saúde bucal deverá se inscrever no Conselho Regional de Odontologia no estado onde irá se atuar. Essa profissão ela foi regulamentada somente em 2008, mas existia há muito tempo nos consultórios odontológicos por todo o Brasil. O ASP ela é uma peça essencial para um bom atendimento ao paciente, pois ele executa diversas funções dentro do consultório, além de prestar assistência ao cirurgião dentista. A presença do ASP na equipe é de extremamente relevante, porque aumenta a eficiência do trabalho, eleva o rendimento, otimiza o tempo, minimiza o custo operacional, aumenta a produtividade e diminui o risco de contaminação. São inúmeras as funções de um ASB em um consultório odontológico, sempre visando a maior eficiência na execução de seus trabalhos, bem como os atendimentos de pacientes. Além de ações previstas nas normas do Conselho Federal de Odontologia, o ASP precisa ter em mente que o seu trabalho envolverá outras funções igualmente importantes. Muitas vezes o trabalho será realizado fora da cadeira odontológica, onde se encontra o paciente. Por isso, é fundamental que o ASP conheça bem os materiais odontológicos, instrumentais odontológicos e os procedimentos rotineiros do consultório odontológico. As principais funções do ASP são divididas em 4 grandes fases. As atividades que são feitas antes do atendimento odontológico, durante o atendimento odontológico, após o atendimento odontológico, os serviços extras na clínica. Mas vale ressaltar que uma das características fundamentais dos profissionais de saúde, auxiliares de saúde bucal, é a capacidade de trabalho em equipe e a facilidade de relacionamento com outras pessoas, sejam eles clientes, pacientes, fornecedores, prestadores de serviço e a equipe que está inserida. Quando o ASB chega ao consultório, ele deve organizar todo o consultório no início do expediente, verificar a agenda, quais são os trabalhos que se encontram agendados para aquele dia, organizar a sala de recepção, organizar o consultório, checar a limpeza do banheiro, a limpeza de todo o consultório odontológico, ver se precisa repor algum material, tanto no banheiro quanto na recepção, como também no consultório odontológico. As atividades que são realizadas antes do atendimento odontológico. Preparar o paciente, coletar informações para a sessão. Quando o paciente chegar ao consultório odontológico, o ASB ele irá preencher a ficha desse paciente com nome, endereço, os dados todos desse paciente, para que quando o dentista chegar, fica mais fácil para o atendimento. Também tem a função de separar os materiais que serão usados durante a consulta. Então,
O ASB, ele já saberá qual será o procedimento que será realizado e, a partir disso, ele já deixará a bancada montada com todos os instrumentais que o cirurgião dentista irá precisar. As atividades durante o atendimento odontológico. Organizar e executar atividades de higiene bucal com o paciente. Então, quando o paciente chegar, ele pode estar dando as técnicas de higiene bucal para o paciente, ensinar como que usa o fio dental. Além de que, quando o paciente chega, antes de começar o atendimento com o dentista, ele pode dar um copinho com um enxaguatório para esse paciente fazer um bochecho, auxiliar instrumental dentista e técnico nas intervenções clínicas, manipular materiais de uso odontológico sempre que for necessário. Atividades depois da consulta. Registrar dados e ter parte nas análises de informações relacionadas no atendimento, ou seja, acabou o atendimento odontológico, ele irá registrar o que foi feito, né, no prontuário do paciente. Após terminar, executar a limpeza, desinfecção e esterilização de todos os instrumentais e os aparelhos odontológicos que foram utilizados, e também a limpeza do ambiente de trabalho. E, se necessário, processar filmes radiográficos. Outras funções do ASP. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos utilizados, adotar medidas de biossegurança para o controle de infecções do paciente e dos profissionais. É função também do ASP a organização do estoque. Então, todo consultório odontológico, ele exige diversos materiais odontológicos no estoque, para que o trabalho do dia a dia possa ser realizado. Então, o ASP, ele lida frequentemente com esses materiais e ele deverá ser o responsável também pelo controle do mesmo em estoque. Ele estará anotando quais os materiais que estão em vencimento, os materiais que estão em falta, para, ao fim, passar para o cirurgião dentista. Manutenção dos equipamentos e instrumentais odontológicos. São inúmeros os materiais utilizados no cotidiano em um consultório odontológico, sendo que todos os equipamentos instrumentais devem ser bem armazenados, higienizados e organizados para garantir a segurança de todos e principalmente dos pacientes. É também de responsabilidade do ASB promover as ações de promoção em saúde bucal e de prevenção a problemas dentários, ensinar técnicas de higiene bucal e prevenção de doenças. Essas ações, elas serão desenvolvidas com toda a equipe de saúde bucal, poderão ser desenvolvidas tanto em ambiente privado, tanto em consultórios privados, tanto em consultórios públicos, que serão feitas através de ações coletivas ou ações individuais. A partir dessas informações, entende-se que o ASB ele é responsável por quase todos os processos das clínicas e consultórios odontológicos, de modo a facilitar e otimizar o atendimento e o tratamento do paciente. Essa disciplina foi uma disciplina um pouco menor e foi mesmo para o histórico da odontologia e um pouco sobre o que é a profissão de auxiliar em saúde bucal. Obrigada a todos pela atenção.